Neste vídeo eu vou explicar para você os meus 8 maiores aprendizados nos meus 11 anos de investidor. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e nesse canal eu mostro para você como que você estrutura uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então se você gosta desse conteúdo, já me segue no Instagram, otavio.paranhos, e também agora pelo YouTube. Mas antes de mais nada, eu tenho um aviso muito importante. Agora, quinta-feira, dia 22 de junho, às 20 horas de Brasília, eu tenho um encontro marcado com você, um evento que se chama Horizonte Global, em que eu vou explicar a minha metodologia e a metodologia que eu explico de investimento global para uma carteira de aposentadoria com foco em ETFs passivos para personalização da sua carteira em todos os ativos que você pode hoje investir no mundo, certo? Eu vou explicar neste evento e vou também abrir vagas para o meu curso Investimentos Globais, que é o curso mais completo no mercado brasileiro hoje, focado em investimentos passivos para aposentadoria com renda em moeda forte. Então, não perde a oportunidade, está no link na descrição aqui deste vídeo. Eu te vejo no encontro, certo? Então, agora vamos direto para o conteúdo. O primeiro aprendizado que eu tive é focar no que eu controlo, e eu não controlo os meus vieses. Eu vou falar bastante de vieses cognitivos e comportamentais nesse vídeo, mas este é o primeiro aprendizado, que a gente deve focar naquilo que a gente tem controle, tá? Quando eu falo de vieses, né, muitas pessoas podem dizer, não, mas eu sei que eu posso ter um viés de disponibilidade, um viés de confirmação, eu posso eventualmente ficar muito empolgado, né, com um viés de confirmação muito forte, conforme eu já vou mencionar, então, portanto, eu estaria imune a ele, porque eu entenderia que eu teria esta tendência, né, a me empolgar muito com as altas do mercado, então eu estaria imune a ele. Isto não é verdade, tá? O fato de você saber que você tem um viés cognitivo ou comportamental não afasta ele de maneira nenhuma e não o reduz, tá? Você precisa saber que você está tão sujeito a qualquer viés cognitivo e comportamental como qualquer outra pessoa que não saiba da existência deles, tá? O fato é, sabendo que você está vulnerável, você precisa tomar decisões para ter os melhores comportamentos, mesmo com esses vieses agindo sobre você. Esse é um dos principais motivos pelos quais eu escolhi fundos passivos para aportar praticamente todo o meu patrimônio de aposentadoria, seria todo o meu patrimônio de aposentadoria através de fundos passivos, especialmente ETFs. Por quê? Porque como eu não controlo os meus vieses, portanto eu preciso de ferramentas que vão blindar o meu comportamento sobre o meu patrimônio, porque eu sei que o comportamento pode não ser o ideal. Logicamente você vai precisar de uma bagagem, de um repertório financeiro para você conseguir selecionar esses fundos passivos, mas o cotidiano do mercado você não mais vai precisar assumir, né, ficar em cima do mercado. Então, primeiro aprendizado foi esse, que eu não controlo os meus vieses, portanto eu preciso lidar com eles de uma maneira passiva. O meu segundo aprendizado é que o viés de disponibilidade, ele vai determinar qual vai ser a minha carteira e no que eu vou investir. Como assim, Otávio? Me explica. O viés de disponibilidade é aquilo que está disponível para você, é aquilo que você vê. Portanto, se você está vendo esse vídeo, você sabe que existem ETFs, você sabe que existem investimentos em bolsa, portanto, isso já vai fazer parte do seu repertório financeiro e, portanto, você vai considerar estes ativos, os ETFs globais, para a sua carteira de aposentadoria. Quem não vê isso e quem só sabe que existe a poupança, vai considerar somente a poupança para a sua carteira de aposentadoria. Um japonês que mora no Japão e tem acesso a ações japonesas, quais ações você acha que ele vai comprar, ou que ele vai tender a comprar? Obviamente, em muito maior quantidade, ações japonesas. Essa questão do viés de disponibilidade está muito ligada com aquela questão de home bias, né, do viés doméstico, em que as pessoas investem mais nos ativos do seu próprio país, porque elas têm uma proximidade muito maior. E veja, se você sabe que o viés de disponibilidade vai fazer você investir mais, você tem que aumentar, você tem que ter a consciência que você precisa ir atrás de outros investimentos para que você não fique com uma carteira concentrada demais. Então, sabendo disso, eu, de maneira recorrente, acesso, por exemplo, ETFs que eu sei que são de outros países e começo a observar ação por ação o que existe no exterior. Porque muitas vezes, né, até em ações individuais, as pessoas ficam míopes no Brasil simplesmente por não terem a disponibilidade, não terem o acesso, não terem o conhecimento daquilo que existe em outros países. Então, isso é bem importante. Então, se você sabe que você vai investir somente naquilo que você viu, veja mais coisas.
Outro aprendizado muito importante é a parte do viés da ancoragem. O viés da ancoragem vai determinar quanto que você vai ganhar ou perder no mercado. Como assim, Otávio? O viés da ancoragem é aquele que vai fazer você acreditar que o valor justo é aquele que você pagou inicialmente. Como assim? Se eu paguei R$100 em uma ação, se a ação estiver a R$50, eu vou achar que ela está muito barata e que ela vai retomar. E, portanto, eu irei manter o investimento até não sair no prejuízo, até pelo menos recuperar aquilo que eu aportei. E se a ação for para R$200, eu vou ficar muito feliz e eu vou vender a qualquer momento, porque eu saberei que eu terei pelo menos 100% de lucro, afinal eu comprei a R$100. Veja, o viés da ancoragem, que é esta tendência que nós temos de acreditar que o valor que nós pagamos inicialmente ele é o correto, ele é o justo. Esta tendência vai fazer você ficar em investimentos que potencialmente são ruins, porque caíram e vão ficar caindo para sempre, podem ir à falência, e este mesmo viés vai fazer você vender os seus melhores ativos, que são aqueles ativos que vão multiplicar por várias vezes. Isso é muito perigoso, tá? Por isso que o viés da ancoragem, no meu ponto de vista, ele é o mais perigoso de todos, e você precisa fazer de tudo para se blindar do viés da ancoragem. Eu faço isso através de ETFs passivos e globais, tá? O viés da ancoragem, para dar um exemplo concreto para você, no meu caso, como é que foi? Eu comecei, da mesma forma que talvez você, investindo em ações individuais no Brasil, né? Estoques individuais no Brasil. E duas empresas são um exemplo claro disso. No gráfico fica quase ridículo de ver, mas é exatamente isso aqui que aconteceu, tá? Eu investi na Unipar e eu acabei vendendo ela logo depois da primeira alta aqui, que foi o momento em que eu estava liquidando as minhas empresas para investir em ETFs. Foi quando eu fiz aquela migração naquele período de 2018 até 2019, tá? O fato de eu ter comprado a Unipar muito barata, ali a R$5 mais ou menos, e o fato de eu ter vendido a Unipar aproximadamente ali a R$30, algo assim, fez com que eu multiplicasse meu capital, salvo engano, por 4 ou 5 vezes, né? Eu paguei ali 12, 15 mil reais em algumas ações e vendia mais de 80 mil reais, salvo engano, tá? Fez com que eu acreditasse que eu estava fazendo um excelente negócio, né? Quando na realidade a Unipar foi para cima e desempenhou bem melhor, tá? Então esse aqui é o primeiro ponto. Eu deixei de ter este ganho simplesmente porque o meu viés de ancoragem fez com que eu achasse que era um bom negócio vender aqueles preços, quando na realidade não necessariamente estava de acordo com os fundamentos da empresa. E outro exemplo aqui, que eu já coloquei, é o exemplo da Tecnisa, que foi uma empresa de construção que eu comprei também anteriormente, né? Eu comecei a investir lá em 2012 e ela só caía, fez várias emissões, diluiu os acionistas cada vez mais, né? E eu fiquei com a empresa até o final, né? No final ali ela não valia quase mais nada, por isso que eu vendi, porque ela praticamente tinha feito eu perder quase que todo o investimento, tá? Foi também naquele período ali de 2019, um pouco antes da pandemia, foi um dos últimos investimentos que eu vendi. E veja, eu mantive justamente por esse viés da ancoragem, porque eu tinha pago um valor bem superior antes, tá? Então veja, nessa simples situação, eu fiquei com o investimento ruim e vendi um investimento bom simplesmente por viés da ancoragem. Outro aprendizado grande que eu tive foi o impacto do viés de confirmação. Como assim, Otávio? Eu controlo menos o mercado do que eu acreditava que eu controlava, ou seja, o meu conhecimento sobre o mercado, aquilo que eu sei sobre o funcionamento das empresas, não vai impactar da mesma forma como eu gostaria, né, os meus resultados, tá? Não é porque eu sei tudo sobre a Petrobras que eu tendo, né, a ter um melhor desempenho investindo em ações da Petrobras. Na realidade, isso não tem relevância nenhuma, tá? Este controle é justamente esse conhecimento que as pessoas têm e elas acham que essa proximidade vai aumentar a probabilidade de elas terem um investimento mais positivo. E a grande questão é que muitas vezes fatores externos e fatores que nós não conhecemos impactam muito mais do que aquelas informações, do que aqueles fatores que nós conhecemos. Isso é muito claro, tá? Principalmente para o Brasil, para ações brasileiras, muitas pessoas só ficam focadas no noticiário político, arcabouço fiscal, etc, etc, quando na realidade a gente esquece rapidamente que o Brasil é uma grande fazenda, é uma grande indústria de mineração, né? E portanto está muito exposto a commodities globais. E é isso que o Brasil né? As pessoas complicam demais, ficam muito tempo pensando em taxa de juros, em Banco Central, em política, quando na realidade, né, o Brasil é uma aposta muito mais alavancada em commodities globais, é isso. Não precisa fazer muita mágica para descobrir, né? Aqui no exemplo, né, eu peguei aqui a linha azul, que é o petróleo, a cotação do petróleo, e a linha vermelha, que é a cotação do resultado das ações brasileiras cotadas em dólares lá nos Estados Unidos. E você vê que a correlação é altíssima, né?
E veja algo interessante. Naquele período ali, do período do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que foi ali em 2016, na realidade o fundo da crise das ações não foi ali com aquela questão do impeachment, foi antes, né? Foi juntamente, exatamente no mesmo momento da maior queda do petróleo, né? E depois teve uma fortíssima retomada das ações brasileiras e do petróleo também. Então, para você ver que nem sempre, né, o que a gente gostaria de acreditar é que o mercado interno faz os preços das ações brasileiras, isto não necessariamente é verdade, tá? Isto não necessariamente é verdade. E um outro exemplo cruel aqui para mostrar para você, né, quando eu pego o índice de ações da Argentina e eu converto para dólares, né, mesmo considerando que o dólar deles hoje está teoricamente metade do que deveria, né, ainda assim as ações argentinas tiveram um desempenho ridiculamente melhor do que ações brasileiras nos últimos 16 anos aproximadamente, tá? Ou seja, não é porque um país vai muito pior que necessariamente as suas ações irão muito pior também, tá? Então a gente adora ficar focando nas questões domésticas, políticas internas, quando na realidade a gente tem que olhar o panorama global e isso importa muito mais. Outro aprendizado importante que eu tive é que resultados são aleatórios em prazos maiores do que eu gostaria, né? As pessoas adoram pensar em longo prazo, mas na prática o longo prazo das pessoas são prazos curtos, de 3, 4, 5 anos, tá? Um exemplo concreto para você são as ações da Ambev, que eu investi lá em 2013, né? E desde então elas tiveram um desempenho bem inferior à inflação e bem inferior à poupança, né? Que nesse período de 10 anos rendeu aproximadamente 75%, e as ações da Ambev não renderam nem 20%, já com dividendos reinvestidos, tá? E isso em uma empresa boa, tá? Então, assim, você pode perder dinheiro tendo razão. Você pode perfeitamente selecionar uma boa empresa como a Ambev e ainda assim em um prazo relativamente longo, né? Que é um período, nesse caso aqui, de 10 anos, né? Você pode ter um resultado bem ruim ainda assim, tá? Da mesma forma, né? Que eu investi na Unipar, que eu dei o exemplo para você, eu tive um resultado muito bom em um prazo extremamente curto, né? Ali de aproximadamente 4, 5 anos que eu estava investindo, eu tive um resultado de uma multiplicação de 4, 5 vezes o capital. Outro aprendizado que eu tive é que para selecionar os ativos adequados para o seu perfil, você precisa conhecer o seu perfil. E o conhecimento do perfil, ele se dá através de uma pergunta. Olha só que interessante. O longo prazo para você é o prazo máximo que você aguentaria ficar em um ativo antes de realocar. Como assim, Otávio? Imagina que eu investi em uma ação A, tá? Eu investi na ação A e ela começa a ter um desempenho mediano, meio ruim, ela começa a andar de lado, só que ela começa a andar de lado por 5 anos, por 8 anos, por 10 anos. Quanto tempo você ficaria com esta empresa antes de jogar a toalha, antes de trocar aquele ativo, antes de vender e realocar em outro investimento que você acha que pode render mais, tá? Isso se aplica também a fundos de investimento, tá? Se aplica a uma geografia que pode desempenhar mal, se aplica a um gestor de um fundo ativo que pode não desempenhar tão bem. Você ficaria, por exemplo, 25 anos em um ativo que talvez estivesse andando de lado por 25 anos, com a inflação rolando, com outros ativos desempenhando bem melhor? Esta questão ela vai determinar o que é o longo prazo para você. Tem vários estudos que já mostraram que as pessoas geralmente consideram prazos entre 5 e 8 anos no máximo como longo prazo, tá? Ou seja, venderiam ativos se eles não desempenhassem bem nesses períodos, tá? Enfim, apenas uma pergunta muito direta ao ponto e objetiva para determinar este ponto, né? Eu tenho clareza para mim que eu ficaria tranquilamente com um ativo andando 15 anos de lado, porque eu tenho uma carteira global e que muito provavelmente esta carteira global terá outros ativos que desempenharão melhor no período, tá? Então, grosso modo, tá? Períodos próximos a 15 anos são os que eu considero longo prazo na média. O outro aprendizado é que eu sou o meu melhor investimento. Como assim, Otávio? Nada, nenhuma ação que eu vá comprar supera a minha capacidade de gerar renda no longo prazo trabalhando. Nenhuma, tá? Numa pessoa que não tem qualificação nenhuma, se a pessoa souber simplesmente ler e ver um vídeo, em um final de semana ela faz um curso de design, por exemplo, e ela consegue prestar um serviço e cobrar R$100. Ela já vai ganhar mais do que o salário mínimo com um final de semana de especialização. Uma pessoa que faz uma faculdade vai provavelmente ganhar o dobro de pessoas que não fazem faculdade na média, né? E isso aí é como se fosse um título de renda fixa durante todo o seu período de trabalho, durante 30 a 40 anos. Nada vai superar a sua capacidade de gerar renda, tá? Isso é uma coisa que quando eu era mais jovem, né, ali há 11 anos atrás, quando eu estava durante a minha faculdade, eu achava que muitas vezes era apenas encontrar
encontrar o investimento da vez e tal, e muitas vezes, né, eu não dei a devida atenção ao meu próprio desempenho profissionalmente, principalmente no começo, né. Ao longo da vida eu fui vendo que, de fato, o que mais importava era o meu trabalho e a geração de valor que eu dava, e era isso que iria me enriquecer. O mercado financeiro, ele é totalmente capaz de enriquecer você, só que durante um período muito longo, desde que você faça aportes bem significativos, tá? Você não vai enriquecer se você não aportar. Eu vejo perguntas de pessoas no Instagram: Otávio, vale a pena investir com R$100? Se você for sempre investir R$100, com certeza não, tá? É melhor você pegar R$100 e você comprar qualquer curso aí, de fazer qualquer coisa e aumentar o valor do seu trabalho, tá? Porque eu tenho plena convicção que qualquer pessoa que tenha, enfim, a sua cognição plena consegue, né, aportar mais do que R$100 por mês fazendo qualquer trabalho em qualquer final de semana, tá? Então isso é muito importante de você ter consciência. E por fim, o último aprendizado que eu tive é que nos investimentos qualquer estratégia pode gerar resultado desde que minimamente coerente e se ela for feita por tempo suficiente. Eu vejo discussões enormes de pessoas falando: mas o Barça investe em dividendos, é tão errado assim, porque ele é bilionário, etc, etc. Bom, simplesmente porque ele teve uma estratégia que é minimamente coerente, né? Investir em empresas de dividendos é minimamente coerente, e ele fez isso por tempo suficiente, ele fez isso por 50 anos. O Warren Buffett também, né, comprou inicialmente, né, ele teve um risco bem maior, comprou em empresas em uma situação de private equity, em empresas que estavam muito descontadas, em mercados não listados, fora da bolsa de valores, né? Só que ele fez isso por 80 anos, né? Poucas pessoas investem em bolsa, investem em negócios por 80 anos, né? Então, basta você fazer algo minimamente razoável por prazo suficiente que você vai sim ter um bom retorno, tá? A minha abordagem, ela simplesmente defende que você tenha o menor risco possível e o maior retorno possível, considerando todos os investimentos que já são disponíveis no mercado hoje e acessíveis para qualquer pessoa, com a praticidade e uma segurança maior. Ou seja, a relação de risco e retorno de uma carteira global, passiva, focada em fatores, focadas em uma estratégia de evolução de alocação, tende a ser uma carteira que vai gerar uma ótima relação de risco e retorno, bem melhor do que seria somente em um país, somente em um tipo de estratégia de dividendo, por exemplo. Mas ainda assim, essas estratégias podem fazer você atingir os seus objetivos, tá? Como, por exemplo, né, atingir uma boa independência financeira, desde que você siga o caminho e desde que você não mude de estratégia ao longo do tempo. A pior estratégia é mudar de estratégia a cada 6 meses, e é isso que a maior parte dos investidores faz e, portanto, tem um desempenho ruim de maneira geral, né? Então, estes são os aprendizados que eu gostaria de passar para você, que eu aprendi nos meus 11 anos de investidor. Então, apenas um último convite: agora, quinta-feira, dia 22, às 20 horas de Brasília, a gente vai ter um encontro. Então, não perde a oportunidade, clica aqui embaixo e se inscreve. Você vai gostar muito de entender melhor essa metodologia de investimentos e também de estratégias de aposentadoria global com renda em moeda forte. Se você gostou desse vídeo, dá um like para o YouTube espalhar para mais pessoas, pega o link, compartilha ali no grupo da família, no grupo dos amigos, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!